Olá, cursista do treinamento empresarial TSKF Sinergia. Meu nome é William Costa e antes de mais nada eu peço a você que se concentre simples e puramente nesse vídeo e não faça mais nenhuma outra atividade. Isso vai ajudar muito na sua compreensão do conteúdo que vai ser apresentado. Divirta-se! Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante e eu entendo que ele é o coração do que a gente faz, que é entender como conduzir uma boa aula, tá? E aí, quando eu falo de aula, eu não estou falando só da aula normal, ou só da aula especial, ou só da aula experimental, mas sim de qualquer aula na TSKF, tá? Então, para entender bem, antes de mais nada, vamos entender quais são os papéis que nós temos na aula, quais são os personagens que existem numa aula. Muito bem, então você vai perceber que nós temos aqui as três primeiras fases: o cliente, o aluno e o discípulo. Antes de você entender melhor como funciona isso, eu quero te fazer uma pergunta e você só vai continuar o vídeo depois que você responder essa pergunta. Então aproveita esse papel e caneta que você tem na mão para responder a seguinte pergunta: por que eu dou aulas na TSKF hoje? Pode responder. Pressupondo que você já respondeu, eu vou pedir para você fazer relação de qual a importância de entender esse conceito que vai ser apresentado com relação àquilo que você disse que é o porquê que você dá aula na TSKF hoje. Se hoje não tem um porquê de você dar aula na TSKF, então vai ficar muito difícil entender qualquer conceito que eu passar aqui. Se não tem uma finalidade no que você faz, vai ficar muito difícil de você até continuar dando aulas, tá? Mas isso é uma pressuposição que eu vou fazer. Eu vou pressupor que você já tem uma finalidade, já sabe por que está dando aula hoje com a gente, e aí vai conseguir entender os conceitos que nós vamos apresentar. Bom, o cliente é aquela pessoa que aderiu ou vai aderir aos seus serviços e ele não tem qualquer vínculo com a arte marcial, qualquer vínculo emocional com a arte marcial. O que eu quero dizer com isso? Ele ou está procurando, é um cliente potencial e ele está procurando uma academia para treinar, ou ele é um cliente que já aderiu ao seu serviço, já se matriculou, ou ele é um cliente indicado por alguém que está prestes a aderir. Enfim, nós temos vários cenários que podem ser ilustrados aqui. Mas vamos trabalhar com a ideia daquele cliente que vai entrar ou aquele cliente que acabou de entrar. É aquela pessoa que ainda não ama o Kung Fu de verdade, ou ela não tem ainda metas claras sobre o que ela quer fazer no Kung Fu, tá? Bom, o cliente, ele é o cara mais volúvel da sua academia. Ele é a estatística de 80% dos alunos. Quem são os 80% dos alunos? Os alunos que saem da academia rápido, antes do prazo de 2 anos. Esse aluno é o cliente, é aquele que não tem vínculo ainda, ele não entendeu, a gente falhou em mostrar para ele, ou enfim, ainda não tivemos a oportunidade de mostrar para ele o porquê que o Kung Fu pode mudar a vida dele, em que aspecto pode mudar e o quão maravilhoso é o que a gente faz. Esse é o cliente. O cliente é o cara que você ainda tem que conquistar para que ele se torne um aluno. Logo, o aluno é a segunda parte. O aluno é aquele que você já conquistou. É aquele que confia no que você faz. Talvez ele não se entregue em 100%, mas ele já confia no que você faz. Ele provavelmente vai te ouvir, ele é uma pessoa que aceita os paradigmas que você apresenta. Esse é o aluno. É aquele que não só aderiu ao que você ensina, aderiu ao curso,
mas ele também aceita tudo que você propõe para ele, tá? Então o aluno ele é um passo à frente do cliente, ele não deixa de ser um cliente, mas ele é um passo adiante, ele é a expressão de confiança no seu trabalho. Depois dele, vem aquele cara que se entrega de corpo e alma para o que você faz. Esse é o discípulo. O discípulo é aquele cara que quando você fala assim, tá chovendo, vai para a chuva. Ele não vai perguntar por quê, ele não vai perguntar se ele tem que colocar um casaco ou não, se ele vai pegar um guarda-chuva ou não, ele simplesmente vai porque você mandou. Você fala, mas você usou um exemplo muito radical. Tudo bem, espero que você tenha entendido a ideia de que o discípulo é aquela pessoa que não questiona o que o professor, o mestre, o instrutor está passando. Esse é o discípulo. É o cara que não só adquiriu e aderiu o seu produto, mas ele confia no que você fala e muitas vezes ele até se anula, ele anula a própria vontade dentro daquilo que você propôs para ele. Esse é o discípulo. É aquele que muitas vezes prefere entender que você tem alguma coisa para ensinar do que entender que você é incapaz de ensiná-lo. Entendendo essas diferenças básicas, já dá para imaginar mais ou menos em que faixa se situam essas pessoas. Você tem o cliente, geralmente o cliente, se ele vai embora no máximo no prazo até 2 anos, então ele é aquela pessoa que não vai ficar passando tanto de faixa, porque alguma coisa desestimulou ele. Geralmente passar de faixa é uma coisa que estimula. Então o cliente ele é aquele cara que vai até a vermelha, mais ou menos, a faixa roxa. Porque na roxa tem aquele baque de ter só 4 matérias, a média é difícil de passar. Então o cliente, se ele não concorda muito ainda com o que você tem para ensinar, ele sai pela tangente nessa hora. O aluno é aquele que entendeu, às vezes até está disposto a se sujeitar a uma reprovação no exame. Se ele reprova, ele continua, mas não é aquela pessoa que vai seguir em 100% o que você fala. Não é aquele que vai ser instrutor, não é aquele que vai fazer demonstração quando você pede, que vai se inscrever no campeonato quando você pede. Então esse é o aluno. O aluno é o cara que está no meio termo entre ser um discípulo ou ser um cliente, né? Ele é ainda uma incógnita, você não sabe ainda para que lado que ele vai caminhar. Geralmente ele pode ser um vermelho, marrom, ponta preta. Infelizmente é possível que isso aconteça. Até preta mesmo, viu? Preta também tem muito faixa preta que é aluno só, é aquele que chegou na preta, seguiu o que você falou, aderiu à tua ideia, mas não segue você em 100% não. Ele tem uma cabeça pensante a ponto de ignorar o que você fala porque ele tem um julgamento mais sábio do que o teu. Então, tudo bem também, esse é o aluno. O discípulo é aquele cara que, puxa, eu estou cansado, mas o mestre mandou eu fazer 10 flexões agora, então eu vou fazer. Puxa, eu tô morto, eu não aguento mais segurar nada, porque meu antebraço está cansado. E aí o mestre vai lá e pede para eu usar a espada, o facão, qualquer arma muito pesada. E eu vou. Esse é o discípulo. O discípulo é o cara que pode cair o mundo, chover canivete, pegar fogo. Ele é o cara que vai fazer o que o mestre falou. Geralmente se expressa a ideia de discípulo a partir da faixa preta. Na verdade, quando a pessoa chega no nível de faixa preta, uma das coisas que se avalia é se ele tem essa flexibilidade mental de ouvir o que o mestre tem para passar, a ponto dele se modificar, quem sabe até por completo, seguindo uma orientação do seu mestre. E esse é o discípulo, é o cara que realmente tem um pensamento crítico, sim, mas ele tem também muito respeito e lealdade pela figura da pessoa que está ensinando ele. Você pode se encaixar ainda sendo instrutor, você pode se encaixar como cliente, você pode se encaixar como aluno, e é possível que você também se encaixe como discípulo. Mas é importante você refletir sobre isso. Você refletindo sobre isso, é mais fácil de você identificar quais alunos de fato confiam no teu trabalho. No momento de você apresentar uma ferramenta fantástica como é o SMT, existem os alunos certos para você apresentar. Mas mais do que isso, existem os alunos certos para você convidar para aulas especiais, existem os alunos certos para você instruir
certas informações que não se passa para qualquer aluno, não se passa em qualquer faixa, até detalhes de conduta mesmo, detalhes de ética marcial. Então é importante ter essa lucidez de quem é o aluno confiável e quem é o aluno que não adianta, eu posso até tentar ensinar, mas ele não vai aprender, ele não quer aprender, ele quer realmente ver qual é que é, ele quer experimentar, enfim, ele não tem aquele compromisso de seguir ou de aderir a uma ideia que eu possivelmente possa transmitir. Bom, numa aula, qual a importância que esses alunos têm? Primeiro, se o aluno é aquele que é um cliente, que não, ele está experimentando ainda, esse aluno provavelmente você não vai colocar para fazer as técnicas com outros alunos à torta e à direita. Geralmente esse aluno é aquele aluno que você tem que conquistar ainda. Então a tua presença do lado dele treinando é mais importante do que a presença de outros alunos. A tua presença inspira ele, faz com que ele entenda melhor a técnica, aproxima ele da realidade do Kung Fu, a tua presença. No caso do aluno, o cara que já é aluno, já não é mais só cliente, ele é aluno, o aluno já tem alguma flexibilidade em aceitar o que você fala. Então, para que você peça para ele conduzir uma técnica para um aluno mais novo, treinar com um aluno mais novo, é mais fácil. Ele aceita melhor. E uma das coisas que a gente geralmente passa no curso Sinergia é que a decisão sinergética é a decisão que todo mundo aceita e essa decisão faz com que todo mundo ande para o mesmo destino. É a hora que a gente fala que a soma de 1 mais 1 é muito mais do que 2. Decisão sinergética é com base na aceitação, certo? Mais qualidade de pensamento. Então, para um cliente aceitar a tua proposta de treinar com um aluno novo, é mais difícil, pode ser que ele não aceite. E mais do que isso, é mais importante para ele ter você junto do que ter outros alunos em volta. Agora, para um aluno, o cara que já aderiu, um cara que já tem uma clareza na tua figura, que vai aceitar a tua instrução, a aceitação é muito importante para que vocês se ajudem em aula, para que o aluno entenda, para que você consiga transmitir a informação. E ele vai conseguir ter qualidade de pensamento, ele vai pensar da maneira que você quer, ele vai conseguir gerar os resultados que você quer, ele vai pensar da maneira que você instruiu ele a pensar, é muito mais fácil. E no caso do discípulo, o discípulo é aquele cara que se você falar assim, assume a aula que eu tenho que ali apagar o fogo que aconteceu no meu computador, ele vai fazer isso, e ele vai segurar as pontas, e é o cara ponta firme, puta, quebrei os 2 joelhos, cara, vem dar aula no meu lugar. Tem uma demonstração para fazer, vai no meu lugar, eu não vou na demonstração, você vai. Temos que falar sobre o Kung Fu na televisão. Eu tenho certeza que você consegue estudar o suficiente para falar na televisão. O cara, às vezes ele nem tem tanta habilidade, mas ele fala, não, eu vou vestir a camisa. Então essa é uma distinção boa. Facilita na hora de dar aula, porque aí você entende até onde você pode ir como professor, até que tática, que técnica você pode usar para conduzir aulas cheias, aulas vazias, aulas não tão cheias, aulas quando você tem mais instrutores para ajudar, quando você tem menos instrutores. Isso dá muito poder de ação. Muito bem, então ainda falando bastante da aula, a gente que é instrutor, né, tem muita responsabilidade diante de algumas situações. Por exemplo, quando o aluno entra para a sua unidade, seja o cliente ou o aluno ou o discípulo, está na sua mão a responsabilidade de ser assertivo quanto à quantidade, à intensidade e à velocidade dos exercícios que eles vão fazer. Uma coisa é você dar aula para uma turma de jovens de, sei lá, de 16 a 25 anos. As pessoas elas estão no ápice físico delas, é onde elas têm mais energia, mais excitação, mais condições de lidar com as técnicas, os exercícios. Se nessa mesma turma tiver uma pessoa de idade, toda a sua aula tem que se modificar, toda ela.
aquela pessoa de idade, numa turma de 16 a 25, uma pessoa de idade que eu digo, uma pessoa de 40, 50 anos, até mais, quem sabe, essa pessoa ela não pode se sentir deslocada. É trabalho seu fazer isso. Quando ela entra na aula, ela tem que se sentir tão vigorosa quanto as outras pessoas. Para isso, primeiro, você tem que usar o padrão de aula TSKF. Existe um padrão de aula. Se você buscar entender melhor, existe um padrão de termos a se usar para conduzir. Você não pode conduzir de qualquer maneira, com qualquer linguajar. Não pode se usar palavrões, né? Você tem que, além de usar o padrão de condução, você tem que, no padrão de condução, saber em que momento vai usar uma mudança de intensidade da ginástica, ou de velocidade da ginástica, né? Ou quantidade de ginástica. Você não pode pedir para uma pessoa de 60 anos fazer a flexão com as pernas em cima do quadril da outra pessoa, porque ela muitas vezes nem tem essa força física para abaixar igual o garotão de 20 anos tem. Então é muito importante ter essa noção, ainda mais se é um cliente e ainda não é um aluno. É muito importante essa distinção. Se a pessoa ainda é um cliente, você não pode exigir dela a mesma força física, a mesma consciência corporal da pessoa que às vezes até tem a mesma idade dela, só que já é graduada, já conhece o repertório de movimentos que a gente faz. É de uma displicência muito grande quando você ignora essas realidades. Ou quando, por exemplo, é uma aula de pessoas novas, né, de idade, só que tem lá um obeso no meio. Não é a mesma coisa, não é o mesmo tipo de aula. Pensa comigo, se numa aula sua a pessoa tem um infarto no meio da aula, porque por ela estar mais gorda e tal, ela tem lá um infarto, a artéria dela entupiu, você exigiu mais do que devia da atividade respiratória dela, você não sabia, não perguntou antes, e quando vai ver ela tinha problema de coração, tinha problema respiratório, algo do tipo, é de uma sensibilidade muito grande. Então, a nossa atividade de instrutor é uma atividade de muita responsabilidade, é uma arte realmente dar uma aula, não é para qualquer um. Então, se alguém te escolheu para ser um instrutor, dê valor a isso, estude. Não é porque você conseguiu o posto de instrutor que você vai parar por aí. Uma coisa é você conseguir o status de instrutor, outra coisa é você ser um instrutor. E eu vou dizer mais, uma outra distinção muito importante que a gente tem que fazer aqui é a distinção do instrutor, do professor e do mestre. Por que essa distinção é importante? Antes de mais nada, um instrutor, ele é como se fosse um mensageiro. O mensageiro, qual a função dele? É emocionar alguém? Não. É cativar alguém? Não. Na verdade, o mensageiro ele é alguém neutro. O que de fato é função do mensageiro é transportar a informação dele em forma de mensagem para outra pessoa. O instrutor é isso, na verdade. Quando você é contratado para ser um instrutor, existem algumas atividades que são extra-aula, que são muito importantes para você. Então, limpar a academia, atender telefone, atender alguém que vem direto da rua para falar com algum responsável, são atividades importantes, sim. A atividade de aula, ela é muito importante, mas você foi contratado geralmente quando é logo no início, você é um ajudante, você é alguém que ainda não tem sabedoria o suficiente, não tem conhecimento de causa, vou usar um termo em inglês, você não tem o know-how para
para fazer as instruções adequadas para todos os cenários que aparecem na academia. Então, você é um novato. O novato, o que ele faz? Ele pega um conhecimento, por exemplo, de faixa branca, amarelo, laranja, e ele transporta esse conhecimento que está aqui nele para outra pessoa em forma de instrução. Todo instrutor, além de conhecer muito bem as suas funções, ele tem que, além de tudo, buscar ser um professor. Por quê? O professor, ele não se limita a transportar a informação. O professor é aquele que se incomoda quando a informação não foi compreendida. É aquele que se preocupa com o bom entendimento do conteúdo. É aquele que busca a perfeição da comunicação entre ele e o aluno, e mais do que isso, ele se preocupa com a saúde do aluno, ele se preocupa com o rendimento físico do aluno, para ver se o aluno está conseguindo aguentar, se ele não está conseguindo aguentar. O professor geralmente é aquela pessoa que acompanha o desenvolvimento do aluno. Então, de maneira geral, quando você é contratado, a gente já sabe que você não sabe fazer isso. É natural, você foi contratado na verdade por causa disso. Passou-se um tempo, muitas vezes, muitas academias fazem isso, você não deu aula no período inicial que você virou instrutor, você só ajudava na aula. Passou um certo tempo, você ganhou maturidade, ganhou know-how, aí você passa a instruir, você passa a conduzir as aulas. A condução de aula, como eu falei, é uma coisa muito importante, tem muitos detalhes na condução. Você também não vai pegar de uma hora para outra, são fatos que vão ocorrendo que vão te dando repertório para saber como se comportar depois. Mas fique ciente, quando você é instrutor e busca ser um professor, você está tentando passar de um estágio para outro. Você está num patamar, você quer subir para um outro. Então você vai passar a tentar se modificar a sua abordagem com o aluno, modificar as suas estratégias para que o aluno entenda, e aí sim você vai se tornar um instrutor, um professor. Porque o professor tem isso, ele tem essa vontade, dentro dele mesmo. Eu não sei como é que eu vou explicar isso melhor, mas o professor, ele tem essa vontade gigante de tentar fazer o aluno entender por meio dele. Ele quer sempre ser aquela pessoa que clareia a mente do aluno. Esse é o professor. O professor, ele é extremamente comprometido com isso. O instrutor não. O instrutor é aquele cara que está ali instruindo, passando uma informação ou outra, mas não é aquela pessoa que tenha o poder de comunicação grande o suficiente, potente o suficiente para ensinar a todas as pessoas tudo o que deve ser feito com relação ao Kung Fu. Então essa distinção tem que ser muito clara. Quando você percebeu que você já conseguiu atingir algum patamar nessa busca por ser um professor, aí você vai ter um outro patamar a se buscar. É interessante, né? Você sempre vai ter alguma coisa para buscar. Então, sendo professor, você vai buscar agora ser um mestre. Mas como que é ser um mestre? É sair dando sermão para todo mundo? Não. O mestre, eu vou aqui usar um pouco de citação sobre o Jung, que é uma baita de uma referência sobre estudo do ser humano, né? Psicanalista fantástico, pai da psicologia moderna. Ele fala uma coisa muito interessante. Tem o arquétipo do sábio, a figura do sábio. Todos nós conhecemos a figura de um sábio. O sábio é aquele cara que faz o mínimo esforço e realiza muito com esse mínimo esforço. No nosso blog tem até uma explicação que eu dou sobre alguns arquétipos. Se você tiver a oportunidade, busque, que fala sobre nascer de novo. Será que isso seria bom? Né? Porque quando eu digo nascer de novo, será que seria bom eu me modificar para assumir uma figura dessa? E o sábio é isso. O sábio é aquele cara que ele já passou por muitos percalços, por muitas situações, e ele tirou sempre alguma coisa que ensinou ele nessas situações. O sábio é aquela pessoa que passou por tantas situações e tem um repertório tão grande de conhecimento que quando ele vai agir, ele age pouco e realiza muito. Diferente do guerreiro. O guerreiro age muito e realiza pouco. Então temos que ter essa consciência de que nem sempre o espírito guerreiro é o espírito mais adequado.
quando você é um instrutor, você está na guerrilha ali para conseguir aprender a ser um professor. Quando você é um professor, você já tem alguma habilidade com o que se faz, você já tem alguma excelência. Quando você busca ser um mestre, você busca o máximo de excelência. Você busca o mais alto grau de perfeccionismo nas suas atitudes. E numa aula isso é muito importante, porque quando você é instrutor, você está ali puxando aula, você nem está vendo quem está mexendo com o bastão do lado, perto do espelho, batendo no ventilador. E quando você é professor, é obrigação sua já conseguir enxergar tudo isso. O teu campo de visão tem que se abrir. O seu campo de percepção tem que ser um pouco maior. Mas no taulu de instrutor, que você já deve estar ciente de como funciona, porque no módulo 3 teve um vídeo sobre ele, no taulu de instrutor, uma das posturas é para você expandir o seu campo de percepção. Essa daqui é a posição de sentido, com as mãos para trás. Você olhando para frente, força a enxergar todo o seu campo de percepção que o olho consegue enxergar. Então é importante exercitar isso, porque aí você consegue, enquanto conduz uma aula, perceber de canto de olho que aquele aluno está mexendo com o bastão perto do espelho, ou que esse bastão que ele está manuseando pode vir a bater num outro aluno. Entende? Então isso vai ficando mais claro para você com o tempo. Quando você é professor, é meio que obrigação que isso aconteça. Importante ainda, quando você é professor e está buscando ser um mestre, grau esse que eu não consegui ainda, então não posso falar muito sobre o grau de mestre, eu vou falar até o grau de professor. A tua busca ela é incessante pelo conhecimento, então você não vai se ater apenas aos casos corriqueiros. Estudar como fazer melhor aquilo que você já faz bem é obrigação. Isso nem é diferencial de competição. Estudar não é diferencial, diferencial é como você aplica. Estudar é obrigação. Fez sentido o que eu falei, será? Espero que essa troca de informações seja uma troca muito boa. Quando você é um professor ou um instrutor tentando se tornar professor, a tua sede por conhecimento tem que ser uma coisa incansável. Ela tem que ser realmente uma coisa que te incomode muito. Quando isso acontece, as 24 horas do dia passam a ser muito pouco tempo para você adquirir aquilo que você quer adquirir. Fica mais fácil gostar de ser instrutor, fica mais fácil gostar de fazer o que você faz. Aí você vê vantagem em executar os trabalhos que você executa. De maneira que o tempo de aula passa a ser uma coisa mais rápida. Digo isso porque eu já cheguei a conduzir mais de 11 aulas por dia, numa época em que a academia não tinha como contratar as pessoas, enfim, foi uma época super conturbada. Eu já cheguei a dar, numa semana, mais de 55 aulas na semana. Eu acho que nenhum dos instrutores que tenha hoje essa estrutura que nós temos de TSKF hoje, deu mais do que 55 aulas. Na verdade, na época, fazendo as contas por alto, eu dava cerca de 60 aulas por semana, porque tinha aula de time de manhã, time no meio do dia, então num total era mais de 60 aulas por semana. É muita aula, é muita aula. Então eu percebia que as 24 horas do meu dia realmente elas se mostravam sendo pouco para aquilo que eu queria adquirir. Quando eu consegui ter um outro instrutor para me ajudar, e mais outro, eu percebi que, de fato, a produtividade do meu dia poderia aumentar. Mais ainda, as aulas que eram maçantes para mim, difíceis de conduzir um dia inteiro de aula, as aulas começaram a ser mais prazerosas. Eu fui para o meu extremo, eu fui para o máximo de aulas que eu podia dar por dia. E aquilo me deu uma desgastada muito forte. Mas quando eu voltei para o ritmo normal, banalizou. A aula passou a ser um momento de diversão. Esse é o convite que eu te faço. Se hoje você não encontra muita excitação em dar aula, ou até mesmo se você já encontra alguma excitação em dar aula, busca se exercitar muito em dar aula. Estudar isso. Isso vai fazer com que você até banalize algumas coisas que são hoje para você
alguns limites, você vai meio que banalizar e a coisa vai se tornar mais natural. Você vai passar a gostar mais do processo. Eu fiz isso e deu muito certo. Não digo para você dar também mais de 60 aulas por semana, mas o fato de você se esforçar para entender como fazer melhor o que você já faz bem, faz toda a diferença. Bom, e antes de eu encerrar aqui com vocês, eu queria passar algumas informações sobre por que a gente tem que dar aula da maneira que a gente dá. Por que eu tenho que comandar tanto uma técnica, ou por que eu, antes de comandar uma técnica, tenho que conhecer tanto, tenho que treinar tanto uma técnica. É bastante simples. O nosso cérebro ele trabalha de uma maneira muito específica. É diferente de um computador que você vai lá, gera um arquivo e guarda. Você tem que reforçar aquela informação na sua cabeça várias vezes. E isso passa por níveis de compreensão. A gente no primeiro momento não conhece a informação, depois a gente fica a par da informação, depois a gente conhece de fato, dominando a informação, até chegar num ponto que você nem sabe mais o quanto você sabe. Você sabe tanto sobre aquilo que você nem domina mais, você não consegue mais quantificar como que é aquela informação para você. Foi para um outro nível, você já sabe, é transcendental isso, é maior, tá? Então, vou explicar para você como funciona. Você tem primeiro o nível de ignorância. Quando você entrou no Kung Fu, você não sabia Kung Fu. Você nem sabia o quanto você não sabia Kung Fu, concorda? Ah, eu tinha visto em filme e tal, mas você não sabia o quanto você não sabia. Você deve ter se movimentado e não sabia o quanto você não sabia. Aí você conheceu o Kung Fu. Aí você falou, bom, agora eu tenho uma ideia de quanto eu não sei. Você ficou a par. É o segundo nível. Você ficando a par, você já tem uma noção de por onde você vai navegar. Aí é diferente, aí já é melhor. É onde geralmente as pessoas desistem, é o primeiro momento onde elas desistem do treino. Por isso que tem que ter como o mestre fala, tem que girar o prato muito no começo, porque as pessoas, como dói o músculo, como elas não veem muita evolução, é tua obrigação mostrar a evolução para a pessoa. Foi assim que fizeram contigo, tá? Depois que a pessoa ficou a par, até chegar no nível de conhecimento, existe uma ponte. Essa ponte justamente é onde as pessoas esbarram, que é quando elas ficam confusas. E o mais legal, que você pode saber como professor, como instrutor, é que quando a gente chega no nível de confusão, quer dizer que o conhecimento está entrando na sua cabeça. Se você nem ficou confuso ainda, quer dizer que você ainda não está prestes a entender. Se você ficou confuso, sabe aquela hora que você fala, tem coisa errada aí, não entendi, e vai atrás do conhecimento, é uma abertura do teu cérebro falando assim, bom, guardei um lugar para essa informação, joga para cá que eu vou registrar para você. Aí você aprende aquela informação e passa para o nível de conhecimento. Agora você já conhece, você não sabe fazer. Você já conheceu, não está mais só a par, você não só viu, você conheceu a informação, você foi lá, fez um movimento hoje e foi para casa. Chegou no dia seguinte, você já conhece o movimento, mas você não sabe fazer ele com excelência. Treina-se tanto, repete-se tanto, até que você saiba o movimento. Você, por exemplo, que é faixa marrom, que é instrutor, ou até mesmo você que já é mais graduado, quando você vai fazer um Fuxin Chuan, é diferente de quando você vai fazer a técnica da sua faixa. O Fuxin Chuan você nem pensa mais, você já sabe fazer. E nem pestaneja. Agora quando é com a técnica da sua faixa é um pouco diferente. Existe todo um cuidado para ver se eu estou executando certo, até para que eu não seja repreendido pelo Sifu, pelo mestre, pelo instrutor. Então é diferente quando você não conhece a informação e quando você conhece a informação. Mais ainda, quando você conhece a informação e quando você já sabe, quando você já domina aquela informação. Então é por isso que quando a gente é instrutor, a gente tem realmente que treinar muito. Treina-se muito para adquirir um nível realmente profissional. Se você fala que você é um instrutor, um professor, quer dizer que você é um profissional. O profissional, além dele ter excelência no que ele faz, a etimologia da palavra vem da ideia de que você professa aquilo que você acredita. Então, será que você é realmente um profissional do Kung Fu? Você realmente
joga, espalha para os 4 cantos do mundo isso que você acredita que é a melhor coisa do mundo, que é o Kung Fu? É outra reflexão interessante para você fazer, para nós todos fazermos. Pensa com carinho na ideia de que o instrutor ele não é só aquele que vai, ou o professor ele não é só aquele que vai desenvolver o aluno, mas ele é também aquele que vai fazer com que a informação Kung Fu, a informação, um estilo de vida diferente, que é o Kung Fu, que o Kung Fu proporciona, ele é o responsável por disseminar essa informação. Então não é só ir lá e dar aula, o teu comprometimento é com uma coisa muito maior. Espero que isso faça algum sentido para você. Então quando eu consigo chegar no nível de sabedoria da técnica, sabedoria de como dar uma aula e tudo mais, aí tudo bem, eu realmente sou um bom professor. E é dever do professor, do instrutor e do mestre conduzir o aluno por esse caminho, técnica a técnica, com paciência, com perseverança. Tem aluno que é difícil de lidar mesmo, e tem aluno que é muito fácil de lidar. Tem aluno que você vai dar aula para ele já sabe o movimento. Muitas vezes ele viu alguém treinando e já conseguiu reproduzir os movimentos com o corpo dele. É muito mais fácil. Com esses alunos o tato é diferente, você tem que ir devagar com ele. Não é Kung Fu quando você faz tudo de uma vez. Tudo de uma vez não é Kung Fu. Kung Fu vem da ideia de trabalho exaustivo, trabalhoso. Eu sei que é redundante, mas o trabalho trabalhoso, aquele trabalho que você faz várias vezes, é um trabalho que fortalece a informação na cabeça, fortalece a informação no corpo e, mais do que isso, desenvolve aqueles aspectos do Wudê que a gente já estudou no e-book do Wudê. Então, realmente, como eu já disse, o fato da gente dar aula é uma arte mesmo, não é uma atividade qualquer. Um professor ou um educador de outras disciplinas teria muita dificuldade de ensinar o Kung Fu, porque o Kung Fu é uma expressão da vida. Parece muito filosófico eu falar isso, mas na vida você não encontra as coisas fáceis assim, você não se torna um profissional de algo do dia para a noite. Geralmente você tem um processo que você vai seguir, e o Kung Fu, principalmente o Kung Fu TSKF, ele tem muito disso. Você tem que passar pelo processo, você não pode atropelar as coisas. Claro, existem as pessoas que têm um ritmo natural muito mais rápido do que outras. Aí vai da sua sensibilidade identificar o que é habilidade já da pessoa e o que não é habilidade. O que já se transformou em Kung Fu para a pessoa e o que definitivamente não se transformou em Kung Fu para a pessoa. Então, como eu estava dizendo, é importante ter essa distinção muito clara na cabeça. E aí, por último, para a gente encerrar, existe uma outra distinção importantíssima para nós que somos instrutores, que é a linguagem de ação. O que é solicitação e o que é condução. Vou explicar para você agora. A solicitação, o nome já diz, você solicita a ação. O português é maravilhoso para isso, né? Quando você solicita ação, é muito fácil. Você consegue transformar resultados rápido. Se eu te pedisse, pega essa caneta aqui agora, você estender a mão e pegar a caneta. Eu fiz você gerar uma ação. O mesmo seria se eu falasse, me empresta essa caneta, você pegaria a caneta e me daria. Então eu gerei ação em você porque eu solicitei uma ação sua. A solicitação é muito importante. Existem momentos específicos das suas aulas que você pode desenvolver a solicitação. A solicitação, inclusive, é uma forma mais branda de conduzir alguém. Muitas vezes a pessoa é muito arrogante e você fala, será que você poderia fazer o bastão um pouquinho mais para a sua esquerda? Aquela pessoa que é toda cheia de arrogância, ao invés dela falar assim, não vou, ela vai pensar assim, pô, ele pediu, ele solicitou que eu fosse para... Eu vou fazer um pouco mais para cá porque ele pediu. Então é um pouco diferente, a gente acaba quebrando a barreira da pessoa. Às vezes ela tem uma armadura muito forte e você vai falar, pô, treina mais para cá você. Ela é emborrada já pro canto, né? E se você solicitasse, você ia ter muito mais resultado do que se você conduzisse. Entretanto, existem os momentos em que nós usamos
A condução. A condução é importante. Num treino de Kung Fu, na maior parte do tempo, o que você faz é conduzir, não é solicitar. Flexões de braços, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você não solicitou nada, você conduziu. Então, nas aulas é importante ter essa consciência de que é diferente e onde eu vou empregar cada uma das coisas. Tem ainda uma terceira linguagem de ação, que eu não cheguei a comentar ainda, que é a promoção. A promoção é onde você vai fazer o seu cliente, aluno, discípulo, identificar o quão maravilhoso é aquilo que você está oferecendo para ele. Então não pense em promoção como sendo abaixar o preço das coisas, dar desconto nas coisas. Isso não é promoção, isso é depreciação do seu produto. Quando você vai no final de aula promover um campeonato, promover uma convenção, você tem que fazer, primeiro, antes de promover, você tem que fazer uma análise do que você acha importante dessa informação. Segundo, você tem que identificar se isso é realmente alguma coisa boa, alguma coisa que o seu cliente, aluno ou discípulo vai aderir, ele vai confiar naquilo. Terceiro, comunicar de uma maneira correta. Você não vai solicitar ao seu aluno fazer parte da convenção. Você não vai solicitar a ele, pedir a ele que ele participe do campeonato. Nem vai conduzir ele a participar do campeonato. O que você vai fazer é promover o evento campeonato, o evento convenção, e por meio de persuasão, por meio de uma comunicação eficiente, você vai mostrar para ele o quão é maravilhoso, mas é por intermédio da sua experiência, no caso do campeonato. Por que é legal demais o campeonato? Por que o meu aluno tem que ir com certeza para o campeonato? Muito simples, eu vou falar da minha experiência. O campeonato me faz um baita atleta. Eu posso não ser o melhor atleta, mas eu sou o melhor que eu posso ser. Quando eu vou para um campeonato, eu conheço gente nova. Quando eu vou para um campeonato, eu me preparo para o campeonato. Eu vejo, por exemplo, que aquele momento é meu. Pode cair o mundo. Se eu entrei na área de competição, cara, eu sou o rei da área, é assim que eu me sinto. E esse momento de poder é único. É onde a pessoa vai expressar ali o poder pessoal dela. Isso é muito importante. É o que eu acho. Então você vê que eu reuni algumas informações importantes sobre o campeonato. Talvez você, com a tua experiência em campeonato, tenha um outro ponto de vista que também seja vendável, entre aspas, que você consiga transmitir para o aluno a importância, a essência da importância de estar lá competindo, de participar do evento como esse. Eu vejo que, por exemplo, o mestre, o Silvio Luiz também, eles falam muito do evento como sendo um marco histórico. Cara, isso é uma coisa que para eles é muito forte. Para mim também é forte, eu também falo? Também falo. Mas é inevitável que eu fale mais daquilo que eu acho demais, sabe? Eu acho demais o fato de ser único aquele momento. É como se, não sei, como se fosse um show e eu sou o astro, então eu vou ali dar meu show. É com essa empolgação que eu falo, inclusive. Então, quando eu falo dessa maneira, eu arrasto mais gente. Se eu tentasse falar igualzinho o que o mestre fala, provavelmente eu não teria tanta eficácia. Por quê? É real para ele o evento, o marco histórico, e realmente é. E eu falo disso também, porque para mim também é importante. Mas eu tenho mais conhecimento de causa de estar lá, de vivenciar dessa experiência que eu acabei de falar com você. Então talvez pensar em qual vai ser o seu texto, de acordo com o que você conhece, passe mais credibilidade. Então a promoção é mais esse ponto. Sem contar que se o teu cliente, aluno ou discípulo não identificar um espelhamento, se ele não conseguir se enxergar no evento, não vale de nada você falar o quão maravilhoso é. Então, aí vem uma técnica muito louca, muito legal de dividir com você de promoção, que é fazer a pessoa imaginar estando no evento, fazer ela se sentir no evento. Como que a gente faz isso? A gente traz a memória da pessoa.
A gente traz as recordações que a pessoa tem guardada na memória dela. Então como que a gente faz isso? Vou dar um exemplo da convenção. Olá pessoal, então nós teremos a convenção no dia 24 de março de 2012. Vai ser um evento marcante. Sabe na sua festa de família que foi maravilhosa? Ou naquele casamento que você foi? Quem sabe até no seu casamento? Em algum evento que tenha sido maravilhoso, tenha sido um evento excelente para você? Então, a convenção vai ser isso. Só que ao invés de ser um evento só seu, vai ser um evento coletivo. Na convenção a gente vai ter shows de Kung Fu maravilhosos, coisa que você nunca viu. Na convenção vai ter uma música maravilhosa para as demonstrações. Você consegue ouvir a música? Essa brincadeira que a gente faz. Você consegue ouvir a música, faz a pessoa imaginar alguma música. Cara, quando você for nessa convenção vai ser tão legal, mas tão legal, que você vai se sentir como se estivesse num Oscar. Já imaginou você num Oscar? Quando eu falo pra ele, você já imaginou você num Oscar? Ele imagina ele num Oscar. Então eu falo, você já imaginou você num Oscar? Todo bem vestido, aquele cheiro maravilhoso. Sente só o cheiro que é esse lugar. Aquelas pessoas bem vestidas, falando super bem lá na frente. Então, vai ser isso a convenção. Era esse o texto que eu usava na época da convenção. Então isso faz com que você gere uma proximidade da realidade da pessoa com a realidade do evento. E eu acho que isso era muito mais presente no começo do campeonato, porque era uma ideia que todo mundo estava postando muito. E como já vem sendo feito há um tempo, para o instrutor está sendo uma coisa meio... então vai ter campeonato de novo. Escreve aí. É via internet. Não, né? Não pode ser dessa maneira, porque aí fica jogado demais a informação. Isso não é uma comunicação eficiente. Você pode ver que, por exemplo, Danilo, como fez lá pela primeira vez em BH, a primeira vez, cara, ele encheu aquilo lá, ele trouxe mais aluno de BH do que todos nós colocamos aqui de São Paulo. Ridículo, né? Ridículo no sentido de, nossa, que vergonha que nós passamos, e nossa, que lindo que é a capacidade do ser humano de arrastar as pessoas. Então, eu acho que essa reflexão não só vale, como ela também é um dever seu de instrutor, de sócio, de professor e de alguém que busca a maestria, de realmente pegar esses conceitos que não são os melhores, podem não ser os melhores, mas são conceitos muito usuais, de como melhorar a sua aula, mas em todos os momentos. No momento da condução da aula em si, no momento da promoção, no momento de conversar com o aluno, como que eu converso, como que eu abordo ele, eu solicito, eu conduzo, como que eu tenho que fazer isso. E se você utilizar tudo isso junto com o talude de instrutor, a probabilidade de você ser uma pessoa, um profissional mais capaz é maior. Eu encerro por aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo. Para você realmente colocar isso em prática, não é assistindo uma vez, você vai ter que assistir de novo, e de novo, e de novo. E após essa imersão nos conceitos que eu apresentei, acredito que você tenha mais capacidade de ser um profissional excelente na TSKF. Se isso acontecer, a gente vai ter um ganho em grande escala, mas é um ganho para todo mundo. Você ganha, a tua filial ganha, os teus alunos ganham, todo mundo sai ganhando. Eu acho que isso é basicamente o que você buscava. Meu nome é William Costa, eu sou sócio instrutor da TSKF e espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Forte abraço.